Olá, meus irmãos! Estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos no Pentateuco. Então, nos dois primeiros vídeos, falamos sobre a introdução do que significa o Pentateuco, do que é o Pentateuco, daquilo que iremos estudar no Pentateuco. No segundo vídeo, falamos sobre a Trindade na criação. Se você não viu esses dois vídeos, clica aqui em cima e assista. E agora iremos falar sobre a criação de Deus. Vamos lá? Então, novamente, lendo Gênesis 1, do verso 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui a gente vê esse princípio da criação de Deus e as primeiras palavras ditas ali, que são Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamaim, Vet, Et, Haaretz, que significa, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, 1. Então ali no hebraico, trazendo ele Bereshit, Bará, Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. E aí nesse princípio criou Deus, essa palavra bará, esse verbo criar, esse verbo bará, que para nós é traduzido como criar, é muito interessante da gente fazer uma comparação do original hebraico, por isso que eu trouxe essa primeira frase ali, essas primeiras palavras ali em hebraico, justamente para a gente entender sobre isso. Porque quando o Moisés ele vai escrever sobre a criação de Deus, poderia utilizar dois verbos em hebraico, bará e azar. Só que bará é utilizado porque é o verbo utilizado para a criação de Deus, porque azar significa fazer. E já bará é algo criado a partir do nada. E por isso esse verbo é utilizado nesse texto, em Gênesis, no Antigo Testamento, somente para a criação divina, ou seja, jamais a qualquer projeto, trabalho ou construção humana. Porque bará significa uma criação a partir do nada, ou seja, uma criação que somente Deus pode criar. Hoje, por exemplo, a gente criar algo, a gente precisa de algo que já foi criado. Por exemplo, a gente vai criar uma cadeira, a gente precisa do ferro ou da madeira para criar a cadeira. Ou seja, não estamos criando do nada, estamos criando a partir de algo que já existe. Mas Deus, ele criou algo do nada. Ele criou algo que não existia nenhum parâmetro antes, que não existia nada antes para ele ser ajudado. Ele criou algo do nada, por isso é utilizado esse verbo bará, que ou seja, uma criação do nada, e não azar, no sentido de fazer. Ou seja, Deus não fez, Deus criou. E ele, quando ele cria do nada. Então, por isso, esse verbo criação, talvez não poderia ser usado por nós. Talvez poderia ser usado para a nossa própria palavra invenção, inventamos, né, algo, ou fazemos algo, porque, na verdade, essa criação é somente um verbo, no sentido de bará, no sentido de criação do nada, é somente utilizado para Deus. Ele criou o planeta, ele criou o universo, ele criou o cosmos, ele criou a matéria do nada. Não tinha nada para ele criar, e ele criou. A gente viu que a Terra era sem forma, vazia, não existia nada. E ele criou todas as coisas a partir do nada. E essa criação a partir do nada, essa criação divina, não a criação humana, é uma criação que a gente chama na teologia de uma criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Ou seja, nós não poderemos criar a partir do nada. Esse projeto divino, esse bará, é somente uma criação divina. Homens não podem criar, projetos humanos não podem ser criados a partir do nada. Sempre precisa ter alguma teoria por trás daquilo que foi criado. Mas Deus, por ser um Deus divino, por ser um ator divino, um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, ele criou do nada. E o interessante do quando ele cria tudo não somente do nada, mas em harmonia. Como a gente pode ver, no primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas, ou seja, o dia e a noite. Já no dia 4, ele criou luminares do dia e da noite. No dia 2, ele criou o mar e o céu. No dia 5, ele cria criaturas da água e do ar. No dia 3, ele cria a terra fértil. E no dia 6 ele cria as criaturas da terra, os animais terrestres, e traz a provisão de alimentos para os seres humanos. Ou seja, nos 3 primeiros dias da criação, Deus forma a terra, que está lá em Gênesis 1, do verso 3 ao 13. Nos próximos 3 dias, ele vai encher a terra,
está no verso 14 ao 30. E no sétimo dia, Deus ele vai descansar, que está lá em Gênesis 2, do verso 2 ao 3. Ou seja, Deus ele cria todas as coisas de forma ali maravilhosa. Ou seja, como eu falei, no dia 1 ele cria o dia e a noite, e no dia 4 ele traz o complemento do dia e a noite, ou seja, os luminares, o sol e a lua. Se no dia 2 ele cria o mar e o céu, no dia 5 ele vai completar o mar e os céus com as criaturas, ou seja, com as aves e com os peixes. No dia 3 ele cria a terra fértil e no dia 6 ele vai criar o homem e todos os animais terrestres, toda a provisão de alimento, ou seja, todos os vegetais. Então, se nos 3 primeiros dias ele faz a criação básica, simples, no dia 4, 5, 6, ele traz o complemento da criação. E quando eu falo ali na criação básica e simples, não estou dizendo algo fútil, algo simples na modo de pensar humano, mas ali no modo ali de pensar. Ele cria só o dia e a noite no primeiro dia, mas no dia 4 ele traz o complemento, criando o sol e a lua. Ou seja, se no primeiro dia ele criou ali algo que precisava ser completado, esse algo foi completado após 3 dias. Então a criação de Deus ela é ordenada. Ela não é fora de ordem, ela é ordenada. Ela vai seguindo um processo e vai ali, de certa forma, evoluindo. Não é a evolução que a gente tende por algumas teorias, mas é a evolução ali de Deus. Deus ele vai criando ali de forma progressiva a sua criação. E toda vez que ele cria, ele fala: "E eis que vi que tudo era bom". Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido essa ordem, espero que vocês tenham principalmente entendido essa ordem, essa progressão de Deus na criação de forma ali maravilhosa. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas, deixe as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.